dar um carrinho nela. Né? Isso eu discordo, Amaral. O Amaral sempre foi um grande jogador. Inclusive, o que você acha dos jogadores atuais? Alguns acham que não dá pra comparar, outros... Tem várias opiniões contraditórias em relação a isso. Mas dá pra você ter uma ideia, dá pra você comparar um pouco como são os jogadores hoje com os na época que você jogava? Na sua posição, por exemplo, mudou bastante, né? Eu acho que hoje tem um jogador muito melhor que eu. Sim, isso eu concordo. Mas só que, por exemplo... Difícil, não, mas só que eu sou um cara que, por exemplo, eu obedecia o que o treinador mandava. Entendeu? Por exemplo, eu tive 38 convocações para a seleção brasileira, fui expulso uma vez na vida, jogando de volante. Jogou Olimpíadas. Joguei as Olimpíadas, vendi minha medalha, mas tá bom. Vendeu. Tava precisando de um dinheirinho e vendi minha medalha. E, por exemplo, a gente tinha muita função. Os caras falavam, futebol mudou? Mudou. Mas, por exemplo, eu marcava para todo mundo. Hoje eu vejo um atacante voltar para ajudar. Meus atacantes não voltavam para ajudar. Ficava lá. Meus atacantes ficavam lá. Meus atacantes corriam para frente. Corria até o meio. Às vezes o Djalminha passava no meio de campo e falei, some daqui, meu. Do meio para frente e pega a saída de bola. Entendeu? Então hoje eu vejo muitos jogadores acompanhar a lateral. Não existe onde está o volante. Hoje eu vejo o volante estar na área. Entendeu? O volante não entrava na área. Entrava às vezes de surpresa. Entendeu? E os meios não voltavam para trás. A partir do momento que o Brasil também perdeu a forma, a essência da gente jogar, as características, por exemplo, por que o Vinícius Júnior funciona no Real Madrid e não funciona na seleção brasileira? Porque no Real Madrid tem um esquema para ele. Na seleção brasileira não tem um esquema para ele. Sim. E não podemos jogar como o Real Madrid. Temos que jogar como brasileiro, não podemos jogar como europeu. A partir do momento que a gente tomou 7 da Alemanha, a gente quis mudar. Tem que trazer um treinador estrangeiro? Por que não? A gente tem aqui. Você está entendendo? Por exemplo, antigamente eles levavam os jogadores daqui para jogar lá, para fazer o que a gente faz aqui, que lá não tem. Só que lá você obedece taticamente. Você está entendendo? Então, por exemplo, a gente quer ganhar uma Copa do Mundo, Neymar é o melhor jogador do mundo hoje. Faz uma formação, faz um jeito para ele jogar do meio para frente. Entendeu? Perto da área, porque um cara habilidoso perto da área, se você fizer 1 contra 1, se você cair, pênalti. E a chance de gol. Agora, se você pegar uma bola no meio de campo vindo driblar, vai ser falta onde? No meio de campo. Não temos Roberto Carlos para chutar uma bola de fora da área. Né? Um canhão. Você está entendendo? Então, hoje nós temos os melhores talentos a gente tem aqui. Só que, por exemplo, futebol é momento. Eu, por exemplo, quando eu fui para a seleção brasileira, tinha pessoas melhores que eu. Isso eu sei. Sim. Mas eu era o momento. Sim. Entendeu? Não é carteirinha, por exemplo, hoje se você vai com a 7 é sua. Não. Você vai brigar por posição. Hoje você vê 10 no banco. Antigamente era 5. Antigamente se brigava para estar entre os 5 no banco de reserva e só entrava 2. Hoje entra 5. Troca o time quase, né? Troca o time quase. E está entendendo? Então, por exemplo, naquela época lá, você podia, uma seleção brasileira, você podia trocar os 5. Que você tinha os 5 num banco. Está entendendo? Por exemplo, eu joguei, por exemplo, no Vasco. Olha o banco do Vasco. Viola, Valber, Donizete. Pantera, né? Donizete, Pantera, Pedrinho. Valber. Zagueiro? Olha o banco. Você está entendendo? Então você não dava brecha. Hoje, por exemplo, tem jogadores que não estão jogando no seu clube e é convocado. Igual, por exemplo, não desmerecendo esses jogadores que estão lá fora hoje. Claro. Por exemplo, Savinho é um grande jogador, joga muito. Mas você não conhecia. Não. Foi pro City agora, né? Foi pro City, então. Você não conhecia antes, mas joga muito. Porque não passou no trecho aqui de São Paulo. Não passou aqui. Para você ver, a gente jogou em 95 contra a Argentina. Olha só a seleção brasileira. Carlos Germano, Cafu, Aldair André Cruz, Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição, Juninho Paulista, Rivaldo. Jogava muito também. Aí o ataque ia ser Bebeto e Romário, machucaram. Sabe o que o Zagallo fez? 95, que time que estava voando? Vamos ver se você somar um esporte. Que time que estava voando no Campeonato Brasileiro? 95. É o 95? Corinthians, né? Não, 95. 95? 95. Santos e Botafogo. Sim. Santos e Botafogo. Sabe o que o Zagallo fez? Levou Túlio e Donizete. É isso aí. O momento.
Você vê, a partir do momento que a gente não teve um momento mais na nossa seleção brasileira, a gente perdeu a Copa. 2010, Copa da África. Que time que estava voando? 2010, 2010? 2010. No Brasil? no Brasil. Quem que tava voando? Santos. O Quem Sérgio. que tá- Do- quem- do- quem- do quem que tava Neymar, né? quem que tava arrebentando no Santos do Neymar. Santos? Neymar E e Ganso. Ganso. Ah, não vou levar porque é muito novo. É o que acontece agora com o Hendrick, Mas não, né? mas não. Você viu a Espanha aí, o menino tem 16 anos, foi campeão aí. Ia mal, né? Então, hoje não tem. É. Não tem mais bicho-papão. Então, por exemplo, aí passa 2 tempos, aí Dunga leva o Neymar, leva o Neymar e dá a faixa de capitão branco. Por que não levou antes? É momento, Agora você cara. vê o próprio Flamengo aí. Hoje, por exemplo, quem estava voando um tempo atrás de Copa do Mundo, que não teve a oportunidade? Gerson. Tá jogando muito. E foi para a seleção, mas Tite não colocou, porque era Casemiro e não sei quem era um outro. Casemiro não saía. Não ali. saía. E tinha um outro meio que jogava. E hoje Tite dá a faixa de capitão pro Gerson. Jogava o Fred, jogava... Não dá pra entender, né? Está entendendo? Sim, sim. Então, a seleção brasileira você não pode ter escolhas. Fred e Fabinho. É, e você não tem que colocava ter o Gerson. momento. Por exemplo, se você jogou em 90, se jogou em 93, não, se jogou em 2025 agora, a Copa é 2026. Bem, se você mais em 2026 você não está bem, o outro vai, está né? bem, tem que ir. Tem que quem tá É, bem. momento, É é. momento. Tá entendendo? é. Igual, por exemplo, o Dorival Júnior agora, eu gosto dele, por exemplo. Levou o Hendrick. Bota pra jogar, o menino tá bem. Tá lá, Pois é. Não tem, não tá. Não, Tá com a seleção confiança. brasileira tem que estar pronto. Seleção brasileira é os melhores. Por exemplo, se eu sou um treinador da seleção brasileira hoje e eu tenho os melhores jogadores, Tem que pôr. não precisa entrosar. E nunca pensou em ser treinador? Não, nunca. Porque não precisa entrosar. Ah, tem que ganhar. Não, seleção brasileira não tem padrão, não. Seleção brasileira você está levando os melhores. Sim. Você tá entendendo? Põe pra jogar, É a né? mesma coisa que você quer fazer uma jogar. comida hoje, bota o melhor cozinheiro lá, traz o outro cozinheiro lá, lava o cara que lava o prato ali. São os melhores, não precisa ter entrosamento. Só na troca de olhar você já sabe quem é quem. Pô. É. Só que eles não levam para essas formas. não levam. Ah, não precisa uma forma para entender. Não, você está levando os melhores. Sim. É você dá a camisa, joga. É isso aí. Eu sou muito saudosista, Amaral. Então, por causa desse saudosismo, eu fico fazendo essas comparações e tem coisas que eu não entendo. Isso mesmo eu não entendo. Por que o Hendrick não joga? Por que não leva o Estevão também? E agora, e tem uma coisa assim que eu falo, por exemplo, quando eu venho do Dorival Júnior, eu vou falar para ele, professor, eu tenho um maior respeito por você. Eu joguei na seleção brasileira, tinha fulano que estava melhor que eu. Para você ver, você levou o Pablo, você levou o Bento, entendeu? Que foi vendido agora com maior dinheiro, né? Sim. Você levou o Bento, por exemplo, eles jogaram contra a Espanha, jogaram contra a Inglaterra. Tiveram a oportunidade dele, ganhou a posição. Já e era. você não convocou o Pablo. É. E você convocou. E aí? É a mesma coisa, por exemplo, você levar um jogador agora. E depois na Copa do Mundo você não vai escolher ele, você vai levar outro. Por mais que o jogador esteja bem. Para que o cara tá tampando buraco? O cara tá lá. Você tá entendendo? Na hora do vamos ver, não É, leva o cara. é momento, pô. Cara, eu não consigo entender por quê, né? A seleção precisa resgatar esse momento, né? Não, Como a seleção brasileira Então, como o brasileiro gosta E para de você ver. resgatar, a seleção brasileira só vai vencer se levar por esse lado. Dependendo do nome do cara. Se o cara foi ali, teve a oportunidade, arrebentou, é ele. É ele. Você acha que um técnico estrangeiro conseguiria fazer isso? Hã? Ou não importa? Um brasileiro já daria conta de... Um brasileiro daria, porque não adianta você trazer um estrangeiro também que vai convocar só o pessoal que tá lá. Então, por exemplo, o treinador daqui vai ver um monte de jogo aqui, mas não vai levar ninguém aqui. Então vai para a Europa ver o jogo lá. Sim, Tem isso também. entendi. É porque algumas pessoas falam que até alguns amigos meus falam, pô, mas se colocar um técnico estrangeiro, ele não vai ter os vícios dos brasileiros, ele vai olhar os melhores. Então, se o melhor for do Palmeiras ou do Corinthians, ele vai convocar aquele cara. Você acha que não? Você acha que o cara europeu, ele vai ficar focado mais nos europeus lá? Exatamente, entendeu? É um perigo, né? É um Porque- perigo. Porque aí não muda nada. Não muda nada. Você tá entendendo?